Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Conexão 014. É um podcast feito para dar voz à sua marca. Meu nome é Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui na cidade de Bauru, sou especialista em novos negócios, já tenho mais de 20 anos de atuação e sou apaixonada por planejamento e estratégia. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente. Ela vai falar sobre mídias digitais. A nossa convidada, ela se chama Isabela Gaspar. Ela é sócia fundadora da agência Isa Digital. Ela é mestra e doutoranda em mídias e tecnologia e também ela é professora de marketing. E, acima de tudo, ela é empreendedora muito dedicada. Então, nós vamos conhecer essa história inspiradora, saber um pouco mais sobre as suas estratégias, sobre os seus planejamentos, os insights. Fica aí que vai ser uma conversa muito legal. Boa tarde, Isa. Tudo bem? Boa tarde, Selma, tudo bem? É um prazer estar aqui, contar um pouco da minha trajetória aqui para vocês, né? Quero trazer muita coisa boa, muitos insights aqui, quem sabe ajudar ou inspirar também outras pessoas aí para ir no caminho do empreendedorismo, né? Eu tenho certeza, Isa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que É agradeço. uma honra para nós aqui e eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa legal aqui para aprender e para compartilhar com quem quer empreender ou que está com dificuldade, né? Eu sei que a gente vai conseguir ajudar muita gente. E para começar a nossa conversa, Isabela, eu queria saber assim, como que foi para você escolher essa carreira? Você já atuou, sempre atuou nessa carreira de mídias, né? Mídias digitais, ou você ao longo do tempo transicionou, mudou de carreira? Como que foi isso para você? Bom, sempre atuei não só no digital, né? Mas eu venho de uma época que tudo era mato ainda. A minha graduação, né? Eu finalizei a graduação lá em 2010. Então, eu estava começando a movimentação de internet, a gente já tinha algumas redes, mas ainda não era muito, né? A gente tinha mais o offline do que o online, digamos assim. Mas desde quando eu terminei a graduação, eu já tinha, né? Eu brinco que é engraçado, porque quando eu estava na graduação, eu fiz relações públicas. Fiz aqui em Bauru, hoje é Unisagrado, né? Antes era Certo. UFSC. E aí eu tinha um professor que ele falava assim, olha, vai surgir uma graduação ou um curso de pós de mediologia, que a gente vai estudar esse novo movimento, né, que é as mídias. Então, a gente não tinha quase nada naquela época. E eu fiquei fascinada por aquilo, porque eu achava muito interessante aquilo, né, de você ter ali tudo muito rápido, de poder trazer essas conexões. E aí, terminei a graduação, já engatei uma pós-graduação, nunca parei de estudar, né? Sempre estive no caminho da pós e tudo mais. E sempre nesse movimento. Então, eu sempre estive, né, trabalhando dentro das redes. Trabalhei, óbvio, em outras áreas que não tem... Era mais administrativo, que não tinha muito a ver, né, com comunicação, mas sempre estive ligada, até na parte voluntária, de comunicar a parte de comunicação. Então, eu sempre fui assim, apaixonada mesmo por isso, né? Por isso que eu comecei até o trabalho voluntário, porque eu sempre gostava, eu tinha que estar atuando de alguma forma. E aí, eu comecei mais na área de assessoria de imprensa. Então, quando eu comecei mesmo a atuar na minha área de comunicação, eu fazia assessoria de comunicação, porque eu sou relações públicas, né? Certo. E aí, eu entrei no Unisagrado para trabalhar. Então, eu trabalhei 6 anos no Unisagrado, no departamento de comunicação, e aí trabalhava com a assessoria de comunicação. Mas as coisas foram evoluindo a partir daí. Então, eu comecei a atuar mais na parte de mídias, mais na parte das redes sociais também. Porque tudo que a gente fazia já tinha que ir para o Instagram ou para o Facebook, faz uma foto, e aquele registro rápido, aquela frase rápida ali que você tem que colocar. Né? Não tinha story nessa época ainda, era aquela coisa muito antiga. E aí não tinha, era tudo muito começo ali, né? Certo. As marcas não estavam no Instagram ainda naquela época, né? A gente tinha o Instagram para você compartilhar suas fotos, seus vídeos e tudo mais. E aí eu saí do Unisagrado para atuar com o CNPJ, mas para atuar em outra empresa, né? E já estava ainda assim, ali eu saí em 2018 para atuar, eu já tinha meu CNPJ, mais trabalhando com redes sociais e saí um pouco dessa área de assessoria, né? E aí comecei a trabalhar com mais afinco aí com as redes sociais. Aí veio pandemia e tudo mais, e eu resolvi, né, dar esse start aí e ficar só nas redes sociais. Então, hoje eu já ajudo clientes, né,
a ter a sua marca em evidência nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, por que não, né? Sim. Então, tem muita coisa aí. A gente vive esse movimento, sempre atento às coisas que vão surgindo, né? Cada semana tem uma coisa nova, É né? muito rápido, né? Não, muito. O que acontece, assim, nesse mundo digital é muito rápido. Sim. Nas outras áreas também, mas especificamente no mundo digital é muito rápido, né? Sim. E aí você começou a atuar desde 2023 na agência Isa Digital. Como que surgiu essa ideia, assim, desvincular do CLT e empreender? Eu já estava, assim, com uma contratação PJ, digamos assim, né? Certo. Mas eu não tinha o meu cantinho, né? E aí, o que aconteceu? Foi um pouco antes, assim, lá na pandemia, que nós ficamos do home office, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu estava em casa, fazendo home office. Eu falei, gente, eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma. Porque, assim, eu não posso sair de casa, né? Minhas atividades todas paradas ali. Eu falei, o que eu vou fazer, né? E aí, o meu Instagram, na época, acho que tinha, sei lá, 600 seguidores, 700. E eu comecei a abrir os stories já, né? A gente já tá aí falando de 2020. E comecei a dar dicas para as pessoas, né? Eu chamava de dicas digitais. Aí, eu comecei a dar dicas para as pessoas. Então, todo dia, ali de manhã, eu abria os stories e dava alguma dica para a pessoa, para o negócio dela, né? Para prosperar ali. E o que ela podia fazer naquela época também. Uma saída que ela pudesse. Então, assim, alternativas para você vender com a porta fechada. O que você pode fazer, como que você pode chegar na internet, né? Como posicionar o seu produto, que eu dava algumas dicas básicas ali. E aí eu comecei a formar uma comunidade de pessoas. Então, tanto pessoas... eu sou de Agudos, né? Então, tanto pessoas ali, comerciantes dali começaram a me seguir, como de outras pessoas também. Então, eu fui criando essa comunidade. E aí, continuei mais um tempo, né? E quando foi final de 2022, eu falei, não... tinha algumas amigas minhas que são empreendedoras também, e aí eu comecei a dar consultoria para elas, fazer a gestão da rede social, e elas dizem, acho que você podia começar, né, a dar esse start para ter a sua empresa. E aí, isso eu já tinha a Isa Digital, na verdade, que era um quadro do meu Instagram, né, que o Dicas Digitais virou Isa Digital. E aí eu falei, por que não, né? Aí consegui, no final de 2022, falei, não, agora eu vou trabalhar para mim, digamos assim. Agora eu vou ser realmente empreendedora e vou ter a minha empresa, a minha agência. E aí, em 2023, começo de 2023, lá na virada do ano, eu já fiz um post falando que agora eu já estava atendendo ali as pessoas, né? E os serviços que eu oferecia. Eu já tinha alguns clientes, que inclusive são meus clientes até hoje, que estão comigo aí desde esse começo, e outras pessoas que foram chegando também, outras empresas que foram confiando no meu trabalho. E aí foi esse o start, assim. Eu falei, não, agora eu vou ser mesmo empreendedora, vou começar. E eu trabalhava sozinha. Certo. Em 2023, trabalhava só eu mesma, então eu fazia tudo na empresa. Desde o financeiro, administrativo, atendia os clientes, prospectava, ia nos lugares, fazia as fotos, os vídeos, o post e tudo mais. E aí, foi crescendo um pouco, porque aí no ano de 2023, eu já estava cursando mestrado e eu comecei a dar aula de marketing. Então, eu peguei algumas turmas pela Unesp, né? O meu mestrado é na Unesp, a gente tem alguns auxílios, né? Então, faz as inscrições para dar como professor bolsista. Uhum. E aí, eu tinha algumas turmas de marketing ali, e eu comecei a dar aulas. Aí eu falei, gente, então eu acho que eu vou precisar de ajuda. E aí foi que eu consegui contratar a minha design, que ela é do Rio de Janeiro, né? Então, aí foi a primeira assim, contato de contratação que eu tive na agência. E ela começou a me ajudar ali. E aí, em 2023, eu fiquei grávida. No meio do ano, maio, mais ou menos. E aí, no começo, assim, quando eu descobri, eu levei um susto. Porque eu não imaginava, né, que isso ia acontecer. E aí, a partir de então, eu comecei a contar com mais ajuda na empresa também. Porque eu já, assim, me programei. Porque eu tinha um mestrado para terminar. A empresa para cuidar, e aí as demandas começaram a crescer, porque aí começaram a chegar mais clientes, né? E aí hoje eu já trabalho, eu tenho mais 2 pessoas que trabalham comigo. É uma empresa familiar, digamos assim, porque é minha irmã e meu cunhado. Certo. Eles são jornalistas, trabalham com redes sociais há muito tempo, e aí hoje eles estão comigo também. Então, nós temos a nossa empresa aí andando, né? A nossa agência, a Isa Digital. E aí, desde 2023, então, nesse empreendedorismo, né? Nessa coisa
louca, muitas vezes que a gente fala, porque é uma loucura mesmo. E é muito bom. E é uma loucura boa. A gente Sim, fala que, assim, nós somos apaixonados por isso, Sim, né? É isso que exatamente. nos move, que faz a gente ter aquele ânimo de sair da cama e pensar em uma estratégia nova, né? Ô, Isa, então me conta um pouquinho. Quais os principais serviços que vocês oferecem aos clientes hoje? Para as pessoas que entenderem, né? O que a Isa Digital faz? Você começou com as dicas, né? Que é as dicas voltada para o negócio, né? Sim. E hoje você tem a sua agência. Quais os serviços você oferece na sua agenda? Hoje a gente tem o carro-chefe, digamos assim, que é a gestão de redes sociais. Então, é aquela pessoa que faz o serviço de social media, mas ele um pouco mais aprimorado, com mais até estratégia, porque aí a gente trabalha toda a rede, né? Vê o que é interessante ou não para o cliente. Então, tem a gestão de redes, mas nós também temos a questão do tráfego pago, né? Que é um serviço que às vezes as pessoas procuram só para campanhas específicas. Então, nós temos isso também. A consultoria de marketing e cursos e palestras. Então, às vezes, tem algumas demandas de empresa para dar uma palestra ou até um treinamento sobre comunicação. Já dei bastante treinamento para comércio, para feirantes, né? De como trabalhar o Instagram. Né? Basicamente, assim, como trabalhar o Instagram, colocar uma boa foto, fazer um story legal, um reels bacana, e aí dando esses treinamentos também. Então, hoje a Isa oferece essa gama de serviços. E a gente tem um serviço que é novo, digamos assim, mas que o pessoal tem procurado até bastante, que é essa cobertura ao vivo de eventos. Certo. Então, hoje a gente oferece isso também, de ir até o evento do cliente, né? Fazer os stories para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está ali, ela planejou todo o evento, mas ela não tem tempo de fazer os stories, de registrar com as fotos, né? E de ter todo aquele material. Então, ela precisa ter uma contratação. Por mais que ela vá contratar alguém para fazer as fotos, mas aí tem também alguém que precisa fazer até o final do evento tá um reels pronto, de repente. Sim. Então, a gente consegue oferecer esse serviço hoje, tanto para os nossos que já são clientes ou para quem procura também. Que legal. Né? É um serviço que tem crescido muito, né? Hoje, que é o Story Maker, né? Que o pessoal fala. Sim. Então, a gente consegue oferecer também esse serviço dentro da Isa. E nós fazemos muito isso hoje. A maioria dos clientes que a gente tem para gestão de redes sociais, eles procuram muito o pacote que eu falo que é com vídeos. Então, eles querem fazer que a gente vá, marque, roteirize e faça vídeos da empresa, as pessoas falando, dando dicas, porque performa melhor, né? Certo. Então, a gente tem muita demanda hoje, né, desse tipo de coisa. E só que tudo com muita estratégia também, né? Eu gosto de fazer isso na empresa, porque eu sempre tive contato, né, com, assim, os clientes... Era muito blocado. Então, assim, era isso que você tem que fazer no mês e acabou. Entendi. E aí, quando eu entrei para ter a minha empresa, eu falei, não vou fazer isso. Então, eu gosto de estar sempre conversando com o cliente. Olha, o que nós vamos fazer essa semana? O que você acha? Né? Isa, surgiu um negócio diferente. Eu estava falando com uma cliente hoje, que é um escritório de contabilidade, e aí ela, vou falar do Pix e tal. Então, assim, coisas que vão surgindo e a gente vai tendo as ideias e vai falando. Certo. Então, não é uma conversa que você vai ter comigo lá no dia 1, e aí só vai me fazer meu pagamento e no dia 30 a gente conversa de novo. Não, a gente conversa todo dia e vem dicas. Então, se você precisar, olha, eu preciso que você me dê uma dica de como que eu vou postar. Eu quero postar um story, o que eu faço? Então, a gente está ali dentro, à disposição mesmo, né? Sim. Do cliente para ajudar nisso. Eu gosto de fazer isso para estar sempre em contato com o cliente. Né? Todo mundo para prosperar mesmo o negócio, né? Não deixar o negócio assim, não, olha, eu ofereço isso e acabou, não tem essa possibilidade de você ter mais um post, enfim, né? Então, eu sempre tive essa meta, assim, de não fazer isso, né? Então, eu estou sempre em contato e conversando com os clientes por conta disso, né? Até para se atualizar, né? Como a gente falou, tudo muda muito. Sim, São muito exato. temas diários, assim, que você pode explorar um pouco mais, né? E me fala um pouquinho. Agora vamos falar, assim, vamos continuar dando dicas. Achei legal esse o assunto. Não é simplesmente fazer um vídeo e soltar lá. Não é assim, né? Muita gente pensa isso e se frustra. Porque, eu posto sempre, eu faço vídeo, eu jogo foto e não vem o resultado. Às vezes, muitas vezes, nem entrega para as próprias pessoas ali que são os seguidores, né? Então, me fala um pouquinho sobre isso, sobre essas estratégias, assim. O que está por trás desse vídeo? Existe algum macete mesmo, uma estratégia para que isso dê certo?
A gente tem que pesquisar muito para dar certo e sempre testando formatos, ideias diferentes. Então, assim, as nossas pastas, né, são cheias de referências. Porque às vezes você vai fazer, não é sempre do mesmo jeito, né? E as pessoas acham que às vezes é você pegar ali o celular, fazer isso aqui, acabou o vídeo, vou editar. Não, não é isso. Envolve toda uma estratégia, um roteiro por trás, né? A gente faz vídeos, muitos vídeos de imóveis, né? E aí, dentro dos vídeos, a gente não vai fazer tudo igual. Sim. Então, tem que ter cada vídeo uma estratégia, né? Um vídeo que um corretor vai falar, outro que só vai mostrar, ou um que a gente vai fazer como chegar, enfim. Então, a gente vai junto com eles ali, o que a gente pode fazer, né? É oportunidade? Então, a gente está sempre nisso. Certo. Então, sempre tem que ter uma estratégia por trás, não é simplesmente fazer. E eu sempre bati nessa tecla, porque desde quando surgiu o Reels ali, né, o pessoal falava assim, só coloca a música viral lá que tá tudo certo. E não é bem assim, porque muitas vezes a música não é nem viral e você vai viralizar porque você teve uma estratégia interessante, naquele momento você soltou o vídeo e deu muito certo, né? Então, e é tudo teste. Certo. Sempre foi, vai continuar sendo, mesmo com as atualizações, né? E então, assim, a gente sempre tem que ficar ali, tendo que ficar antenada para poder entender, né, como que está sendo, porque tem uma outra questão também. Porque às vezes o pessoal acha que é só você postar vídeos. Sim. Mas eu preciso ter um balanço, né? Então, eu preciso ter, de repente, um carrossel ou um post e ir testando, né? Ou uma foto ou alguma outra coisa dentro da minha estratégia do que eu tô vendo que está dando certo. Então, eu já vi, já aconteceu, eu já até falei muito isso. As pessoas às vezes procuram a gente e falam, Isa, mas olha... Aí eu falo, gente, mas assim, vocês só estão postando Reels, tá ficando tudo igual. Tá a mesma coisa. Então, tá tudo do mesmo jeito. Vocês estão vendendo, parece que tá o mesmo produto, só muda o jeito... O jeito de colocar. Então, tem que ter uma estratégia de como a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, né? Existe um planejamento. A gente também tem essa parte, né? Até esqueci de falar mais de serviço, mas a gente consegue fazer um planejamento de marketing para o cliente, né? Hoje é tudo muito mais rápido, então a gente faz isso semanalmente. Mas tem empresas que às vezes exigem, né, que você tenha esse planejamento. Então, com algumas empresas a gente trabalha o mês ou o semestre, muitas vezes, para já ter uma noção do que vai ser feito, né? De quais campanhas. E aí, lá perto da data, a gente reestrutura se precisar. Certo. Às vezes coisas novas vão surgir, né? Essa semana teve aí esse impacto acho que do Mark falou alguma coisa, o Mosher do Instagram também, que é interessante fazer um story só e tal. Então, a galera tá assim, e aí, o que a gente vai fazer? O que a pessoa faz? Então, é tudo muito novo, assim, né? Todas essas discussões. E a gente vai lá pesquisar para saber se realmente isso é interessante ou não. E muito assim, coisas que voltam, né? Antes, teve uma época que a gente não colocava hashtag, agora coloca hashtag. E aí, assim, agora surgiu essa, faz um story só, vamos fazer? Aí vai fazer vários? Como que a gente vai fazer, né? Então, tem muito isso. A gente tá sempre tendo que estar em alerta, né? Certo. Para ver o que tem de diferente, o que a gente pode contribuir também para isso. E aí, tendo essa estratégia, né? De estar sempre mesclando mesmo as coisas para ter um sucesso ali, né? Atingir o seu objetivo final, que seria vender. Sim. Eu sempre falo, Isa, que assim, o empreendedor, você até citou isso. O empreendedor, principalmente no começo, ele é o faz tudo, né? Ele é de diversos setores ao mesmo tempo. Ele precisa dar conta dessa demanda, né? Mas eu sempre falo para quem me procura e a gente conversa muito que a parte de estratégias digitais precisa ser com um especialista. Porque senão te toma muito tempo você tentando estudar uma estratégia, tentando testar uma estratégia, você acaba esquecendo do seu negócio principal, né? Que é o seu negócio, né? Então, é importantíssimo você falar, deixar claro quais os serviços você oferece para que a pessoa não fique batendo cabeça, né, sozinha, sendo que ela pode procurar você, sua agência, e ter um direcionamento melhor para o seu negócio, certo? Sim. Inclusive, um pouco disso fez parte do meu projeto de mestrado, que eu vou continuar agora no doutorado, né? Eu trabalhei com MEIs, né? E eu trabalhei as competências da informação, as competências informacionais, né? Certo. E aí, a ideia agora eu estruturei esse projeto para trazer ele para o doutorado de uma forma mais, assim,
aperfeiçoada, né? Mas é trabalhar, e é engraçado que você falou, né? Que a pessoa às vezes não consegue tomar conta do negócio e fazer. Sim. E realmente, eu fiz uma pesquisa com alguns, né, empreendedores, e aí uma das perguntas era essa, né? Por que você, né, mais ou menos isso, não se interessa e tal. E aí a pessoa falava que é realmente falta de tempo, né? Sim, E algumas sim. pessoas que eu conversei, Sim. eu não consigo. Ela falou assim, ó, se eu parar para entender como que eu vou simplesmente postar uma foto, eu não consigo fazer meu financeiro nem vender. Exato. Né? Então, eu vou Exato. deixando para lá e tal. E aí, a ideia, né, do mestrado era trabalhar essas competências com essas pessoas para trazer um canal aí no doutorado, digamos assim, que ainda não tem um nome específico, porque eu não vou começar esse ano, mas é de trazer alguma coisa que tenha como se fosse cursos mesmo, né? Para que a pessoa ali entre, entenda, né, com o interesse dela, né? Ou ela, ou alguém ali da área que ela contrate na empresa para fazer isso, né? Para trabalhar essas competências e ela se aperfeiçoar naquilo que ela tiver ali, o interesse, né? Não Sim. só da parte digital, mas também de outras coisas da empresa dela, até a questão para um logo legal, uso Sim. das cores, tipografia, essas coisas também que vem entrando no digital depois, né? Sim. Então tem um pouco a ver também com o meu mestrado, teve a ver, agora vai ter a ver com o doutorado também. Então isso é interessante. E essa parte de, realmente, né, a gente ter alguém para contar com o marketing, não é porque eu sou da área, mas isso é imprescindível. A gente vê que as empresas precisam, por quê? Hoje, tudo gira assim, você precisa vender, você precisa fechar o serviço, o negócio, tal. Como que você vai fazer isso? Tem que ter alguém que entenda como que você vai fazer isso, né? E que estratégia você vai usar? Porque às vezes a pessoa acha que é simplesmente ela pôr a foto na rede social e vai chover de clientes, né? Vamos falar de MEI, né? Muitas vezes o microempreendedor que tem ali a sua loja, a sua empresa, tal, que foi muito meu público ali no mestrado. Mas não é assim, né? Então, você tem que ter uma estratégia por trás de como você vai fazer, como você vai vender, né? O que funciona realmente para sua empresa. Exato. Porque, às vezes, também, é o que eu falo, né? Essa pessoa tá lá, ela quer insistir numa coisa e não tá dando certo. Mas o boca a boca tá. Então, vamos aperfeiçoar de uma outra forma, mas tem do canal também, né? Então, tem que ver isso também. E aí, nada como a parte de marketing, a parte de comunicação, para ajudar nisso, né? Isso é muito importante. Assim. E é legal você falar, o marketing, quando a gente fala marketing, muitas pessoas hoje associam só a rede social. Não sei se você observa isso. Fala de marketing, fala só da rede social. Mas eu não gosto muito de rede social, não gosto de aparecer. Mas tem tantas outras coisas que dá para fazer para o seu nicho, né? Para o seu público, para o seu produto e para a sua rotina, né? Então, você pode me dar alguns exemplos assim de ações de marketing que não envolvam a rede social? Hoje, tudo praticamente. Mas quais ações uma pessoa que não tem habilidade com rede social, por exemplo, elas pode tomar como ação de marketing? Vou dar um exemplo de cidade pequena, né? Que a gente fala de ação de marketing. E eu adorava falar isso para os alunos, que a gente tinha uma aula que falava sobre as tendências do marketing e tal. E eu dava alguns exemplos para os alunos. E um exemplo de cidade pequena que dá muito certo. Então, a gente entende realmente o marketing. Hoje, a pessoa acha que é só rede social. Criar roteiro e postar na rede social. Isso. Ou a menina do marketing que veio fazer o videozinho. Isso. Tem muito isso hoje, né? Tem muito. Mas não é só isso. Às vezes, eu vou estruturar uma campanha e eu preciso ter outros ganchos ali de estrutura. Então, eu vou precisar de uma mídia offline, né? Às vezes eu vou precisar fazer um anúncio, ou uma panfletagem, que seja. Certo. E aí, um exemplo de cidade pequena, quando eu comecei na comunicação, gente, eu tinha pavor de carro de som. Eu falava, pra que esse bendito desse negócio, desse carro de som, essa barulheira e tal, né? E aí eu falava, não, né? O cliente às vezes chegava, vou fazer sorteio, uma campanha, não sei o que. Mas vamos pôr no carro de som. Pra que vai gastar? Bota o dinheiro no anúncio na internet. Mas aí eu comecei a entender que funcionava em cidade pequena, principalmente. Eu não sei, em cidade grande. E aí, outros relatos, assim, até dos alunos, né, que vêm de cidades pequenas, professora, realmente, né, porque, a minha avó escuta tudo que fala, e aí eu comecei a ver que o negócio meio que dava certo. Funcionava, porque era uma mídia tradicional. Sim. E que todo mundo ali já sabe, então todo mundo anuncia. E aí passa o carro e é propaganda do fulano, e é que fulano fica na boca da pessoa. Verdade. Então, isso é um exemplo que, muitas vezes, de campanhas que funcionam dessa forma.
forma, né? E às vezes as pessoas estruturam campanha e esquecem, muitas vezes, né? De colocar algumas mídias tradicionais, né? Porque às vezes ela vai estruturar, ela tem um produto para vender que o anúncio às vezes não vai funcionar da internet. Pode até funcionar, você vai trazer alguns clientes, mas às vezes, de repente, assim, trazer vamos falar da área da saúde, sei lá, estética, alguma coisa assim. E aí, que eu já trabalhei com clientes assim, tá, eu fiz um anúncio e não veio ninguém. Mas será que, de repente, se você fizer um material legal impresso, visitar algumas clínicas para colocar o seu serviço, né? Tentar chamar de uma outra forma, né? Então, tudo isso tem que estruturar dentro da campanha. E as pessoas, às vezes, esquecem. Verdade. Porque está tudo muito em alta. Então, vamos fazer um vídeo. Vamos... Não, a gente vai fazer o vídeo também, porque vai performar legal, mas eu preciso ter esse balanço, né? Eu preciso ter isso. Vamos fazer o tráfego pago? Vamos. Vai investir, mas também eu acho legal você botar um anúncio ali e tal, isso aqui. Fazer um carro de som que seja na cidade, né? Eu tô com um cliente que provavelmente a gente vai ter que fazer uma campanha e vai envolver, né? Sim. Porque precisa trazer pessoas para o negócio dele. E aí, cidade pequena, vamos fazer? Vamos fazer? Ué, alguém Esse é vai o objetivo, ouvir. exato, trazer Então, pessoas. eu adorava exato. falar isso para os alunos. Os alunos falam, não, professora, é verdade. Porque minha avó, ela não tem celular, não tem nada, mas ela fica escutando lá. Exato, exato. Né? Então, a gente tem que pensar, ainda mais quando o público é muito misto, assim, né? Sim. Que tem gente que, tudo bem, ela vai ser impactada pelo anúncio, mas muitas vezes, qual vai ser a usabilidade ali daquele anúncio? Porque às vezes ela vai clicar, não sabe nem o que é, Exato, né? exato. Então, tem essas mídias que a gente pode usar também, né? Outdoor é uma mídia que muita gente usa ainda, todo mundo quase, né? E quase às vezes você vai colocar que nem em Bauru mesmo. Em Bauru não tem, às vezes, quinzena para você colocar. De tanta coisa que tem. Por quê? Não tem como eu fazer uma mensuração que nem de anúncio, de conversão e tal. Porque, né, eu tenho uma média do que vai passar de carro, mas assim eu não vou conseguir. Mas é uma visibilidade da sua empresa. Sim. A gente coloca em Agudos Outdoor uma vez no ano da ISA. E assim, é para ter visibilidade. Certo. Nós mudamos a marca agora, a gente fez um redesign da marca no final do ano. E aí, provavelmente, esse ano eu já vou usar para trazer a marca nova. Então, assim, mas outdoor, você vai gastar um dinheiro, vai ficar lá, porque em Agudos fica um mês, né? Mas, gente, é para as pessoas verem que existe a empresa, Exato. que essa é a empresa, né? Exato. Para isso. Então, esse é o objetivo, é um objetivo mais institucional também. Então, a gente tem que pensar nessas mídias, principalmente quando a campanha é muito grande, né? De não só ir para o digital, mas também trazer essas coisas. Tudo dentro de um planejamento, né? Perfeito. Eu acho muito importante. Você falou do carro de som, me veio na cabeça uma outra estratégia também que funciona muito, que é o sorveteiro, a buzina do sorveteiro. Quem que não gente. lembra o que ele está vendendo quando ele escuta aquela buzina? Às vezes nem é, mas você escuta e você lembra daquele produto, né? E hoje as pessoas esqueceram disso, né? Fica ali quebrando a cabeça, culpando o digital, se frustrando por não ter visualizações, não ter seguidores, né? Ou comentários numa publicação, e esquece que existem outros tipos de mídias para a gente atingir nosso cliente, né? Eu achei legal a gente tocar nesse assunto. Sim. E para quem tiver aí com dificuldade, já começar a rever, né? Se as mídias, se as redes sociais realmente são a única fonte de marketing, de mídia que você pode atingir seu cliente. Sim. Falamos assim sobre o início, né, como surgiu, mas eu queria saber também a parte dos desafios. Como é que foi? Pandemia, né, que surgiu a maior ideia, né? De lá para cá, acredito que você enfrentou bastante coisa, assim. Eu não digo negativo, mas um desafio que você se superou. Como é que... Tem alguma coisa que você pode trazer para a gente de superação nesse período? Sim. Quando eu comecei, né? Antes eu estava ali naquela contratação PJ, então eu não respondia, digamos assim, pela empresa, né? Fazer meu trabalho. Então, eu nunca tive que ter, às vezes, uma reunião muito dura com o cliente ou me impor, muitas vezes, falar o que eu pensava ali como especialista. E aí, o primeiro desafio como empresa foi esse, né? Eu conversando com o cliente. E aí, muito assim, por ser mulher também, ele meio que me diminuiu ali na conversa. Certo. Então, assim, você não entende.
Tá, mas você me contratou para isso. Só faltou eu dizer isso, na verdade. Mas foi uma assim... mas ele pedindo estratégia e eu falando o que ele poderia fazer. Certo. Então, mas eu tenho que vender isso. Tá, então vamos fazer isso, isso, isso. Mas aí, o que aconteceu? No meio da conversa, tipo, ele... Não, isso não funciona. Não, isso não funciona. Isso não funciona. Ele só falava assim. Então, e aí ele assim, não só falava assim. Não, porque eu entendo. Mas ele era da área... Não era da área, ele só estava te contratando para... Exato, Tá. Então, assim, porque eu entendo, porque eu já tô, tipo, há muito tempo no negócio, eu já meio que trabalhei com marketing, então eu entendo. Não, isso não vai dar certo. E aí, eu peguei e falei, olha, então, assim, né, já que não vai dar certo, então faz as suas estratégias, mas eu não vou envolver o meu trabalho, porque, né, eu tô falando o que funciona, o que a gente tem hoje, o que dá pra gente fazer. Mas aí, se isso não vai dar certo, sem tentar, né? E aí, assim, então isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E aí começou a falar, porque mulher, não sei o quê, porque a mulher... enfim, né? E aí começou a dar aquela... Eu falei, poxa vida, né? Daquela diminuída ali. Não falou claramente que por eu ser mulher, né? Mas nem precisa, né? A gente percebe na conversa. Aí eu já entendi que o negócio não ia rolar. Eu falei, olha, então... Vamos fazer assim, a gente encerra, né? Sem problema nenhum. Quebramos o contrato aqui. E aí, agora, pode continuar com essas estratégias. Aí, se você quiser, até indico alguém para te atender, né? Assim, alguém que queira alguma outra empresa. Mas, infelizmente, assim, é o que a gente consegue fazer, né? Eu não consigo sair um negócio do além e trazer aqui uma estratégia. E ainda garantir o resultado, né? Então, esse foi um desafio, assim, que eu tive, né? Com o cliente foi... Porque antes, assim, a bucha chegava e eu não tinha, né, nem no CLT. Você não vê o negócio estourar, né? Sim. E aí começou os negócios... Vem história em mim. Então, o cliente não gostou, fulano não sei o que lá, a pessoa quer encerrar contrato. Então, vem tudo para mim. Então, isso é um desafio? Claro, né? É um desafio. Mas a gente vai aprendendo a lidar diariamente, né, com isso. Vai aprendendo a saber como contornar, como fazer... E eu tinha, assim, sempre tive muito... eu achava que as pessoas não iam gostar do que eu estava falando. Certo. Então, eu não me impunha como profissional. E aí, eu comecei a trabalhar isso na terapia. Porque eu falava assim, gente... né? E aí, a minha psicóloga falava assim, não, você é especialista, você que sabe apertar o botão, por que você tá assim? Eu falava, não, mas aí eu acho que a pessoa não vai fazer, né? Então, eu tinha esse medo, muitas vezes, até de fechar negócios. Porque eu falava assim, mas será que a pessoa vai fechar comigo, né? O que ela vai pensar e tal, né? Aí, hoje, eu já perdi isso. Porque aí eu falei, não, se a pessoa me procurou, é porque realmente ela já conheceu o meu trabalho, alguém já falou muito bem do trabalho, e aí ela quer testar o trabalho ali, né? E aí começou a dar certo assim. Então, esses desafios, assim, de você, no dia a dia, né, ter esse jogo de cintura, muitas vezes, né? De trabalhar, de conversar ali com o cliente. Às vezes, assim, às vezes o cliente quer um negócio em 1 hora, mas a gente não vai conseguir atender. Então, vamos tentar conversar. Olha, eu não consigo te atender agora, mas será que eu posso te entregar a tal horário? Então, ter esse jogo de cintura que isso eu não tinha antes, né? Certo. Eu só executava o trabalho, né? Uhum. Então, isso foi um desafio muito grande. E também, assim, para as pessoas entenderem o que era a empresa e o que era eu. Porque até então, eu estava só com o meu Instagram, então, onde eu postava tudo ali. A minha vida, as publis que eu faço. Então, eu postava tudo. E vira e mexe as coisas da empresa. Aí eu falei pro pessoal, gente, vamos abrir um Instagram separado. Certo. Com os serviços, mesmo que a gente faça as collabs, mas assim, para que as pessoas comecem a entender que é uma empresa, né? Uhum. Que não é só eu profissional, mas que a empresa tem as pessoas que trabalham também, para poder entender isso, né? E aí eu comecei a fazer também, porque aí ficava tudo meio que assim, né? Tudo meio solto. E aí, porque antes, né, eu comecei a dar dicas no meu Instagram. Então, ficou tudo lá. E eu comecei a colocar os serviços que eu oferecia ali e tal. Então, mas aí, hoje, eu já consegui separar isso, né? E mostrar para as pessoas, né? Porque, às vezes, as pessoas confundiam assim. Eu quero te contratar para você fazer... você faz a publi, né? Você faz os stories? Tá, então, eu, como Isa...
no meu Instagram pessoal. Mas aí, no serviço da Isa Digital, então, às vezes, eu tenho que falar para a pessoa que serviço que ela quer, né? Certo. E aí, assim, ó, eu como Isa, aí agora na empresa a gente oferece isso, isso e isso, tal, para as pessoas entenderem. Então, isso também foi um desafio, foi uma decisão, né? Até por conta de engajamento, né? De ter as pessoas, mas as pessoas começaram a entender. Por isso que a gente fez o redesign da marca, para ver que tem uma marca, que é uma empresa e tal, para a gente poder trabalhar isso também nas pessoas, para fixar mesmo, né? Sim, que legal, que bacana. Me fala um pouquinho sobre seu doutorado. Está fazendo esse ano. Começou? Vou começar Vai ainda. começar. Vou. E como é que foi essa decisão? Você já tinha isso em mente ou você adiou um pouquinho? Deu medo? Como é que foi para você essa decisão do doutorado? Ó, nunca parei de estudar, né? Eu Certo. engatei sempre fui engatando. Mestrado era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, desde a graduação, tive uma professora que ela sempre incentivava. Então, a gente escrevia junto, ia para congresso junto. Mas eu não conseguia, assim, eu tinha um bloqueio. Então, eu tentei prestar por anos o processo seletivo em outro programa. E eu ficava assim, não é para mim, nervosismo, não vou passar e tal. Aí, em 2021, eu visitei um casal de amigos meus. Eu não tava nem em mente em cursar mestrado. Ah, imagina, não sou capaz. Eu tinha esse pensamento, né? Porque a Verdade. ansiedade, ela consome. Aí eu falava assim, imagina, quem que vai me aceitar? E aí o professor não vai dar certo, ninguém vai querer o meu projeto. Aí, com essa questão da internet, das dicas, né? Eu comecei a conhecer histórias de microempreendedores, dos desafios ali. Eu falei, nossa, isso é interessante, né? Aí, eu escrevi um e-book com uma amiga minha, isso no rolo ali da pandemia, 2021 e tal. A gente escreveu um e-book para ensinar as pessoas a mexer ali no Facebook, Instagram, como criar página. E aí, eu conversando com esse casal de amigos meus e ela terminando o mestrado, né? Ela falou, por que você não presta? Aí eu falei, ai, gente, né? Ah, imagina, tal. Ela falou, nossa, mas você vai entregar um produto, porque é um mestrado profissional, né? Então, tem esse objetivo, ampliar um pouco, né? Sim. Aí eu falei, ai, não sei, vou pensar. Aí pensei e falei, bom, aí falei que é minha psicóloga, né? Ela falou, olha, o que máximo que você tem é o não, que você não vai passar. Quem sabe você passa. Aí fui entrar no edital para ver. E aí eu precisava de uma proficiência. Eu falei, bom, por conta da pandemia, podia entregar depois. Falei, agora eu vou focar no meu projeto, vou fazer inscrição, porque aí era inscrição, entrevista, né? A erguição do currículo. Vou com a cara e com a coragem. Já sei que se não passar, beleza, aí a gente desiste disso, mas passar, muito bem. Fui fazer. Aí, super nervosa na entrevista, passei, né? Fui deferida, né? Que eles falam. Fiz a entrevista, mas assim, nem pensava. Eu falei, se der certo, eu vou acabar ali, né? Aí, fiz a entrevista, tudo, né? Super nervosa. Até estudei para fazer, porque eu falei, nossa, vamos fazer perguntas cabeludas ali. E não foi nada disso. Foi ótimo, foi perfeito. Fiquei super tranquila. E aí, no final da entrevista, né, minha orientadora, que foi minha orientadora, assim, eu senti que tinha tido uma conexão ali. Eu falei, eu acho que vai rolar. Ah, mas não vou ficar feliz, né? Vai, porque assim, minha orientadora, vice-coordenadora do programa, né? Que escolhi ela. Duvido que vai, uma pessoa que ela nunca viu, né? Normalmente vai pegar os alunos que ela já tem noção ali, né, tal. Aí veio a retorno, eu tinha passado. No dia que veio. Eu conferi, acho que o meu RG umas 20 vezes. Mandei para várias pessoas, falando, não é possível, que acreditaram em mim. Porque eu tinha muito medo de ingressar ali, de estar na universidade, de debater ali, porque eu não me achava capaz. E também, assim, falar, agora eu vou falar, gente, não vai dar certo, né, e tal. E aí, passei minha orientadora, assim, demais, de excelente. E aí fiz o mestrado e, assim, uma coisa muito boa que a Unesp tem, né, que esse acolhimento que ela tem até para as mães que são pesquisadoras. Aí tive a minha licença maternidade, voltei, finalizamos o mestrado, assim, então finalizei no final do ano passado. E aí eu não tinha, assim, quando eu estava no mestrado, as oportunidades começaram a surgir, né? Então, a primeira oportunidade foi essa questão das aulas, né, de eu poder dar as disciplinas. Eu fiquei muito feliz, porque era um sonho que eu tinha mesmo. Certo. E aí eu adorei os alunos, adorei a conexão. Dei aula até de metodologia para os alunos de relações públicas e foi maravilhoso, assim, porque eu também aprendi junto com eles. Gostei muito, tive um bom feedback, né? E aí descobri a gravidez, tudo, né? Fiquei mais de 1 ano e meio já afastada. E aí, no final do ano passado, eu falei, gente, eu já acabei o mestrado. Eu defendi em setembro do ano passado. Eu falei,
eu vou tentar o doutorado. Ah, porque tinha a questão da proficiência, porque depois eu tinha que prestar a proficiência. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui no curso de todo mundo. Ai, faz espanhol, porque aí, se você fizer o doutorado, o inglês depois você estuda. E o espanhol é mais tranquilo, não é? Eu não fazia espanhol, eu nunca tive contato com a língua, eu tinha com o inglês. Aí eu tive que aprender num intensivo de 3 meses para ser proficiente e fazer a prova. Aí eu não passei na primeira prova, eu já fiquei nervosa porque eu podia perder o programa. Aí estudei muito, fiz um intensivo assim com a minha professora de espanhol e tal, e tal. Comecei a assistir um monte de coisa em espanhol, falava em espanhol, acho que até respirava em espanhol. Aí consegui passar. E aí, deu certo, né, tudo. Então, a proficiência já era um problema também, né? E aí, pro doutorado, aí no final do ano passado, eu falei, ai, gente, acho que eu vou fazer. Aí entrei, aí vi que tinha que ter 2 proficiências, o meu eu já tinha que fazer a bendita do inglês. Só que com a Luísa, tudo, né, com a minha filha, eu parei, assim, eu falei, não vou me dedicar ao inglês, mas vou finalizar o mestrado. Porque eu precisava resgatar alguns conceitos de inglês, né, um monte de coisa que eu não lembrava mais, para fazer uma proficiência, né? Aí eu entrei no edital, vi que dava para fazer num site lá online, tinha a pontuação. Falei, interessante. Vou fazer. Falei, vou tentar. Fiz um monte de simulado, aí tava tirando nota boa. Falei, para quem faz tempo que não tá no inglês, né? Aí falei, bom, se tiver que ser, vai ser. Vai ser por Deus. Sim. Aí eu fiz a prova, era para proficiência. Falei, se eu passar, aí eu tento o doutorado, que eu já tinha um projeto que eu ia fazer. Já sabia mais ou menos quem eu ia chamar para possível orientador. Tranquilo. Aí falei, bom, aí eu escrevo o projeto, a documentação já está pronta, separada, aí eu vou. Aí a prova eu fiz numa segunda-feira, num calor absurdo no computador. Eu tinha que ir para academia, era às 4, eu comecei a fazer a prova às 3, então era 1 hora de prova, acho que 2h30 eu comecei a fazer. Eu tinha que ir, porque eu faço academia por conta da coluna, então assim, não podia faltar. E aí eu tava lá, né? Ai, meu Deus, vai dar certo. Um calor, um nervoso. O telefone tocou 500 vezes, porque, né, eu com medo deles me desclassificarem, porque não pode ter barulho, porque tem que ter o listening, né? Você tem que ter o speaking, você tem que falar. Então, eu falei, vai dar tudo errado, né? Falei, bom, mas eu vou tentar. E aí, fiz a prova. E aí, na quarta-feira, saiu o resultado. Falei, bom, se sair, vai dar certo. Aí, na quarta-feira, saiu o resultado. Eu consegui, não acreditava. A hora que eu abri, falei, gente, era exatamente a pontuação que eu precisava. Eu falei, ainda bem. E aí, no mesmo dia, eles prorrogaram as inscrições para o doutorado. Eu falei, gente, então, acho que é para eu ir. Porque, assim, agora eu consigo ter mais tempo para fazer o projeto, fazer até um pouco melhor, pensar melhor. E aí fui, me inscrevi, tudo, e falei, bom, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, a gente tenta ano que vem, tá tudo certo, né? Que o mestrado eu já acabei e tal. E aí deu certo de passar no doutorado, né? Já estava engatilhada com a orientadora, que ela foi minha banca, né? Então já se conhecia e foi muito boa a entrevista, assim, a todo momento. Eu me senti muito acolhida ali, porque a gente é mãe, então tem aquele negócio, né? De rede de apoio e tal, empresa e cuidar. E aí deu muito certo. Então, hoje, com isso, eu já estou mais aliviada, mas no começo eu ficava assim, quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar no meu projeto, né? Quem vai querer abraçar isso daqui? E aí eu tive muitas oportunidades dentro da universidade ali. Inclusive, eu fiz uma disciplina que foi perfeita, né? Eu falo isso, professor, até hoje, para eu modelar o meu negócio de empresa, né? Eu já estava pensando em abrir empresa. E foi uma disciplina ótima. E eu consegui ali dentro da disciplina mesmo modelar o que eu queria fazer na empresa, ver o que tinha de coisa boa, ruim e tal, que eu tinha que estruturar. E aí, então, isso foi trazendo esses frutos para mim, né? Até hoje ali. E aí, agora, esse ano, eu começo o doutorado, né? Provavelmente em março, né? Aí eu já volto nessa ativa também de fazer o doutorado. Parabéns, parabéns por essa mais uma conquista, né? Assim, que você queria tanto e conseguiu. E eu falo que nada é por acaso, né, Isa? Tudo é de acordo à vontade de Deus e no seu tempo certo, né? E falando disso, você mencionou que você foi voluntariada na Igreja Católica por muitos anos, né? O que esses valores, nesse tempo, teve alguma coisa que você trouxe para a vida, o que você aprendeu por lá, o que você fez, se dedicou a lá, que você traz hoje para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua carreira?
desde sempre, né? A minha família toda é católica, então a gente sempre teve engajado em algum movimento dentro da igreja. Então, independente do que fosse, a gente estava ali, né? E aí eu sempre trabalhei, na verdade, lá em Agudos, a comunicação, né, que a gente chama de PASCOM, eu que comecei com o movimento da pastoral, porque não tinha nada e tal. E aí, eu já cursando Relações Públicas, eu falei, não, gente, vamos lá, né? Vamos fazer esse movimento. As pessoas foram chegando. Hoje a gente tem a pastoral estruturada, né? Então, eu tô ligada ainda ao pessoal, né? Mas hoje outras pessoas coordenam e tal. E aí, eu comecei a trabalhar com isso. E é engraçado que, assim, o meu primeiro emprego foi por causa da igreja. Que eu conheci a minha ex-chefe, que hoje é minha amiga, né? E eu conheci ela dentro da igreja. Ela conheceu o meu trabalho ali dentro da igreja, né? Então, isso é muito assim... muitas conexões foram trazendo ali e trazem até hoje, né? Tenho grandes amigos. Então, vira e mexe, assim, a gente faz algum trabalho, algum encontro até para a Diocese aqui de Bauru. Também estou ligada ali com o pessoal da comunicação. Sempre que precisa, estou à tua disposição lá em Agudos também. Então, isso foi muito bom, porque tudo basicamente surgiu ali dentro da igreja, né? Foi minha escola primeira ali. Tanto que meu TCC teve tudo a ver ali com propostas para a igreja e tal. Então, assim, eu sempre estive muito ligada a isso, né? E eu trago muito isso, muito essa questão dos valores, das coisas que eu aprendo ali, do que eu vivo ali, para o meu dia a dia também, né? Nós somos franciscanos lá, né? Então, a gente traz esse lema de paz e bem, né? Essa conexão, digamos assim, né? De estar sempre ali, sempre à disposição, mas trazendo uma palavra, trazendo Deus sempre no centro, né? Então, isso foi muito bom para mim, né? Então, a igreja assim, eu sempre fui muito grata a tudo que ela me proporcionou, as portas que ela foi abrindo para mim, né? Porque a partir daí, eu conheci muita gente, assim, e tal. E eu fui abrindo meu leque também, né? E aí, as pessoas começaram a me conhecer não só pela igreja, mas também pelos outros trabalhos. Então, isso foi muito bom. E aí, tudo isso foi dando o que deu hoje, assim, né? Sim. Então, isso me contribuiu muito para mim mesmo. Que legal, Isa. Olha, a nossa conversa está quase acabando já. Que gostoso a gente conversar sobre assuntos assim, que edificam, né? Que inspiram outras pessoas. Muita coisa que você falou, eu tenho certeza que muita gente passa ou já passou, pensa como você estava pensando. Eu não sou capaz, ninguém vai acreditar em mim, né? E isso são coisas que são da nossa cabeça, né? São sabotagens da nossa cabeça mesmo, porque todo mundo é capaz. E quando você coloca amor ao que você faz, né? O sucesso é a consequência, né? É a consequência daquele trabalho todo. Então, assim, foi muito bonito o seu relato, assim, pra gente, sabe? Além da sua experiência profissional, ver essa parte humana também foi muito bonito, né? Eu tenho certeza que foi muito inspirador também. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para as pessoas que estão começando, mas também para as que estão com dificuldade, né? Por tudo que você passou, por tudo que você conheceu, o que você falaria para uma pessoa que está iniciando agora e está com esse pensamento que você estava, né? De não sou capaz, eu não consigo. O que você falaria para essas pessoas, se você pudesse dar um recado? Bom, acho que o primeiro ponto é você começar, né? A minha filha nasceu no começo de 2024, ela vai fazer 1 ano agora, né? E aí eu me vi em outro mundo também, no mundo da maternidade, de mães que empreendem, né? E é sempre um desafio. Então, hoje, assim, eu tenho uma outra visão também das coisas, porque eu tenho um ser humano ali, né? Para educar, para criar, né? Então, e ela me ensina muito. Todos os dias, acho que ela me ensina muito. E, assim, por isso, eu sempre falo para as pessoas, né? Comece. Independente, se você tem um desejo, algo que você quer fazer, comece. Porque às vezes a gente acha assim, eu não vou começar, porque que nem, agora eu tô de licença maternidade, então eu não vou começar. Porque eu não tenho celular legal, não vou começar. Porque eu não posso, sei lá, sair de casa, então não vou começar. Ou eu não tenho um texto bom, não vou começar a fazer. Ou eu não tenho espaço físico, enfim. Muitas coisas. Mas eu sempre falo para a pessoa, comece com o que você tem. Às vezes você vai ter uma folha de caderno, mas você vai começar,
né, a estruturar, a pensar o seu negócio, aquilo que você tem o desejo. E aí você vai vendo, abrindo portas. A gente tem tanta coisa hoje, Bauru, enfim, Sebrae, né, que tem tanto programa, tanto curso, tanta coisa legal para você se capacitar para começar aí o seu negócio, né, que a gente consegue ter. Tem consultorias que vão te ajudar. Então, se você der o primeiro passo, não importa se você não precisa ficar esperando chegar as coisas para você fazer. Porque aí amanhã eu vou comprar o celular e vou fazer. Eu fiz muita live também nas pandemias, até esqueci de dizer isso. E aí eu fazia assim, eu ponho uma xícara, nem o que era, colocava o celular, meu marido fez uma luz assim para dar um negócio melhor, e eu comecei desse jeito. E aí eu falei, uma hora, né, vai aprimorar. E a gente foi comprando as coisas, foi mudando o celular. Meu celular era péssimo, tava tudo quebrado atrás, enfim. E aí, assim, a gente foi aprimorando, foi comprando, foi vendo o que era melhor, né? E as coisas vão acontecendo, mas eu tive que dar aquele primeiro passo, né? Se eu não tivesse dado aquele primeiro passo lá, talvez hoje, eu talvez estaria PJ, não sei, ou não sei, assim, não estaria com isso tudo, não teria feito mestrado, enfim. Então, eu acho que a gente precisa começar de qualquer forma. E, às vezes, a gente acha que não é capaz de fazer, mas a gente é, sim. É que muitas pessoas nos colocam, às vezes, para baixo, falam, não vai dar certo e tal, né? Mas a gente precisa tentar. Então, comece da onde do que você tem, do que você quer fazer, e tente. Às vezes não vai dar certo. Você vai quebrar a cara, vão ter desafios, mas isso é importante. Tudo tem. Até no seu CLT tem desafios diários, né? E nada Uma vez, quando eu decidi sair, eu conversei com um amigo meu e ele falou para mim assim, que foi meu professor, depois a gente foi amigo, né, de trabalho. Ele falou, olha, posso te falar uma coisa? Nada é estável. Nem o seu trabalho que você tem aí carteira assinada, que amanhã ou depois você pode estar na rua. Então, se você não der esse primeiro passo hoje, de eu vou sair, vou empreender e tal, né? Às vezes, amanhã você está sendo mandado embora, e aí, né? Então, verdade. Assim, a gente tem que seguir os sonhos, seguir as coisas que a gente quer fazer, obviamente que com o pé no chão, né? Não precisa sonhar muito, vou pegar isso, aquilo e vou fazer, já abre, assim, tu faz um estardalhaço. Não, vai indo devagar, vai conquistando as pessoas aos poucos, né? E aí, com o tempo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, assim. Você vai, as pessoas vão te conhecendo, né? A sua empresa vai sendo conhecida e você vai fazendo, você vai estruturando, contando com essas ajudas aí que tem no meio do caminho. Então, acho que a palavra é começar. Isa, muito obrigada, viu? Por toda a sua estratégia, a sua trajetória, como você compartilhar tudo que você passou, seus pensamentos, né? Isso requer coragem também, né? Para admitir tudo isso. Então, eu agradeço muito por você aceitar o convite. Quero te desejar muito sucesso, que você tenha, assim, uma caminhada muito brilhante ainda pela frente, muita saúde para sua bebê, que ainda vai completar um ano. Vai, no final de janeiro. Final de janeiro completa um ano. Além de tudo isso, que você ainda tem o desafio da maternidade, né? E que você seja, assim, muito feliz, sua família. E volte sempre que você quiser. Sempre que você quiser compartilhar com a gente alguma coisa, as portas estão abertas. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, de poder falar um pouco. Eu gosto muito de falar de empreendedorismo, marketing, né, trazer um pouco da história, porque a gente sempre contando pode inspirar alguém, né, ou uma pessoa que não teve um dia legal, falar, poxa vida, olha o que aconteceu, acho que dá para eu ir, né. Então, isso é muito importante, assim, compartilhar, né. É isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos da Isa Digital, para quem se interessou pelo trabalho, precisa conhecer mais, para vocês entrarem em contato com ela. E eu peço para você se inscrever no canal, você compartilhar, manda para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando de ouvir tantos conselhos bons, que eu tenho certeza que nossa rede crescendo, todo mundo ganha. E eu te convido para conhecer os próximos episódios, que ainda tem muita gente boa para passar por aqui. Até lá!